Carta de Paulo à Igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Acharam? Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui estão relatados, as pessoas que buscam a Deus constantemente, elas vão externar essas qualidades, o amor, a alegria. Vai ser uma pessoa que tem paz de espírito, uma pessoa que é longânima, é uma pessoa benigna, cheia de bondade, é uma pessoa fiel, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem um domínio próprio. Então aqui estão as características de um crente, um cristão, que realmente leva a Deus a sério. Agora voltemos o texto, o livro, lá no livro de Daniel, capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4. Versículo de número 27. Diz o texto: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E agora, no versículo de número 29, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, dizendo: A ti, ó rei Nabucodonosor, diz: Já passou de ti o reino. Meus irmãos, diga sem tempo. As nossas ações de uma pessoa cristã está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Quando nós andamos errado e pecamos, o Senhor nos dá um tempo de arrependimento. Para Nabucodonosor, Deus deu 12 meses, um ano, para que ele viesse a se arrepender através da palavra que Daniel proferiu. Daniel falou: Portanto, ó rei Nabucodonosor, aceita o meu conselho e põe termo. Chega de injustiça, chega de pecar, chega de ser uma pessoa maligna, chega de você não exercer a misericórdia, chega de você ter as obras da carne, melhor dizendo. E o rei Nabucodonosor não deu ouvido. Aqui nós temos recebido palavras diretas do trono de Deus baseado nisto. Se nós pecarmos, o Senhor está segurando, como que segurando um pitbull feroz na coleira e dizendo: aguenta, aguenta, ele vai se arrepender. Eu torço para que ela se arrependa. Mas chegará o tempo que, assim como Nabucodonosor, Deus então soltou o pitbull. Quem é o pitbull? É Satanás. Soltou ele e deixou um homem doido, que Nabucodonosor ficou doido. E Deus não quer ninguém doido. Portanto, nós devemos ter aqui as observâncias. A nossa vida está condizente em Gálatas capítulo 5 e 22, ou a nossa vida está mais condizente em nós estarmos fazendo tudo o que é errado? Mentindo, sendo atrapalhado, deixando de usar de misericórdia,
E o Senhor nosso Deus nos trouxe aqui pela manhã, porque Ele tem nos dado tempo. Pastor, a minha vida, pela misericórdia de Deus, pastor, está condizente a Gálatas 5:22. Mas quando eu olho para a minha família, para os meus filhos, para as pessoas que são ligadas a mim, eu não vejo, pastor, essa mesma graça que está sobre mim, sobre eles. Pois bem, Deus te trouxe aqui para você orar por eles. Pastor, o Espírito Santo está usando a vida do Senhor e está falando comigo. Minha vida não está, pastor, de acordo com Gálatas 5:22. Eu ando sendo uma pessoa muito bocuda, eu ando sendo uma pessoa que ainda fala os palavrões, que ainda é uma pessoa grosseira. Deus te trouxe aqui para você orar por você mesmo. Coloca a sua Bíblia no assento. Aleluia. O tempo de Deus está passando. Não vamos perder a oportunidade do arrependimento. Como ele diz hoje, se você, ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração e falar, Senhor, eu quero essa mudança. Eu quero ser uma pessoa cheia dos frutos do seu Espírito. Pai, eu não andava percebendo, mas agora estou percebendo, porque o Senhor está usando o seu servo como usou Daniel naquele dia para falar ao rei. Fecha os teus olhos, aleluia. Aleluia, fechemos os nossos olhos. Oh, eu sei, irmãos, que muitos de nós aqui estamos em Gálatas 5:22, mas às vezes nossa família, filhos, esposa, esposo, não está condizente, as pessoas que moram debaixo do nosso teto e aquelas que já formaram a sua família, não estão condizentes em Gálatas 5:22. Aleluia. Alguns aqui, diz o Espírito Santo, até tem pessoas que pertencem ao corpo de Cristo, mas está numa vida religiosa, que julga todo mundo, que fala contra outrem. E o Senhor nos trouxe aqui, em primeiro lugar, para olhar e orar por nós mesmos. Por isso que a palavra do Senhor diz, examine-se o homem a si mesmo, examine-se a mulher a si mesma. Aleluia. É necessário fazermos um exame neste domingo, que é o último domingo do mês de julho, fazermos um exame e sairmos daqui arrependidos, e nos arrepender neste exato momento, e dizer, Senhor, aviva a sua obra em minha vida, aviva-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai querido, por favor, me ajuda, o Senhor mesmo diz, eu vou aspergir água pura sobre vós, eu vou arrancar o coração de pedra e vou dar-vos um coração de carne, um coração sensível ao meu espírito. Aleluia. É necessário, meus irmãos, pelo menos termos pelo menos a vontade de querer fugir dessas práticas pecaminosas, para que nós venhamos a domar, através do Espírito Santo, domar a nossa língua e não falar mais mal do nosso semelhante. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos perdoa. O teu sangue da cruz do Calvário, ó Pai, esteja latente, permanente sobre a vida dos teus filhos, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nesta manhã, Senhor, antes de nós celebrarmos, ó Pai, alguma coisa, é manhã de nós dissermos numa só voz, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, para que nós não venhamos a sucumbir, para que nós não venhamos a ficar, Senhor, loucos, como Nabucodonosor ficou louco, ó Pai. Ó Deus querido, nos ajuda, através do seu Espírito, a praticar, Senhor, a sua palavra a cada dia. Nos ajuda a aprender de Ti, praticar a sua palavra a cada dia, para que nós venhamos ter uma vida sólida, Senhor.
para que venhamos, ó Deus, ser um homem, uma mulher cheia do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, Pai querido, e agora nós vamos interceder pela nossa família. Ó Deus, eu leio na Sua palavra e vi escrito, Senhor, que certa feita, Efraim, o filho de José, ele disse essas palavras: as coisas não iam bem lá em casa. Senhor, que palavras tristes de se dizer, Pai, mas ele disse isso porque um dos filhos dele foi lá e roubou o gado, Senhor, e aí os donos do gado mataram o filho dele, ó Pai. Um pecado terrível. Deus, os nossos filhos, ó Pai, não são, Senhor, crentinhos, porque devem também aceitar ao Senhor e o seu sacrifício. Por isso, assim como Jó intercedia pelos filhos, nós estamos aqui agora também, intercedendo pelos nossos filhos. Ó Deus, aleluia, visita os nossos filhos, ó Pai, aleluia, ainda que sejam crianças, ó Pai querido, que o Senhor esteja visitando. Ó Deus, se é adulto, nos dê, Senhor, graça, temperança, ó Pai, e sabedoria para falarmos ao coração dos nossos filhos, para que quando nós observarmos como Jó observou, e todos os dias ali ele orava, e de tempos em tempos ele oferecia o sacrifício pelos filhos, porque ele sabia que os filhos erravam, ele sabia que os filhos estavam longe dos teus caminhos, ó Pai, e ele ali, Senhor, intercedia pelos filhos, clamava ao Senhor pelos filhos, ó Pai, e nós estamos fazendo isto nesta manhã. Pai, eu coloco, Senhor, as minhas filhas diante da Sua presença. Pai, os teus servos coloca diante de ti os filhos, ó Deus querido. Pai, aqueles que são casados, que o Senhor visite agora, Senhor, as noras, os genros, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que têm netos, que o Senhor visite os netos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor diz: eu abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me temem. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, livra os nossos filhos de pecarem contra Ti. Deus, conceda para os nossos filhos um coração sensível ao Teu Espírito. Arranca dos nossos filhos o coração de pedra, Senhor, e coloca o coração de carne, ó Pai. Pai, esparja sobre os nossos filhos a água pura que é a Sua palavra, que eles venham se arrepender, que nós venhamos se arrepender, para que possamos ser uma família do céu, uma família, ó Deus, que Te teme, uma família que Te busca, uma família, Senhor Deus, que foge e tenha nojo e seja enojada do pecado. Por isso, ó Deus, tem filhos que não estão, Senhor, aqui perto, outros estão em outras cidades. Ó Pai, visita agora, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, os nossos filhos. Pai, dada a Sua graça, Senhor, restaura, levanta, Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam, ó Deus, pessoas que Te temem, que eles sejam homens e mulheres que temem ao Senhor, ó Pai, e a força do Seu poder, e que eles venham buscar o Senhor constantemente, ó Pai querido. Ó Deus Altíssimo, aleluia, assim como o Senhor nos salvou e tem nos dado essa linda oportunidade nesta manhã de orar por nós mesmos, assim também alcança os nossos filhos, ó Pai, e dê a eles, ó Deus, a oportunidade do arrependimento, Senhor. Dê a eles a oportunidade da conversão, como o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu sangue, ó Pai, esteja permanente, latente sobre a vida dos nossos filhos, e que o inimigo não venha, Senhor, prevalecer, mas que o Senhor possa estar, ó Pai querido, em nome de Jesus, sustentando a nossa vida, sustentando os nossos filhos, sustentando os netos, ó Pai querido, na Sua presença, porque nós não abrimos mão de ninguém.
nós não abrimos mão daquilo que o Senhor nos deu. Por isso, ó Deus, através da oração intercessória, salva a nossa casa, salva os nossos filhos, salva os nossos netos, salva, Senhor, os bisnetos, tudo aquilo que é ligado a nós, salva as almas, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça, a mão direita, e a mão esquerda assim sobre os lábios. Diga assim: Senhor Jesus, me dê sabedoria para orientar os meus filhos, em nome de Jesus. Receba essa sabedoria do céu, recebamos juntos essa sabedoria do céu, em nome de Jesus, para orientar os nossos filhos, para falar para eles que quando é errado, mas não numa forma de carrasco e nem de carrasca, mas através do amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a orientar os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor, através do amor, a falar aos nossos filhos, ó Pai. E que os nossos filhos venham refletir, porque nós estamos falando através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Alguns não conseguiram orar. Isso é fato. Porque infelizmente nem todos estão num patamar espiritual. Mas já que não conseguiram, estende as suas mãozinhas assim com 360 e fala assim: Senhor, se o meu irmão e se essa minha irmã não conseguiu orar, eu oro por ele agora. Ora, em nome de Jesus, abençoa os filhos, abençoa a família, abençoa esse meu irmão, ó Pai, abençoa essa minha irmã, que ela venha se derramar cada dia mais na sua presença, que ela venha, Senhor, estar cada dia mais com o coração contrito e quebrantado diante do Senhor dos exércitos. Pai, que o Senhor avive, que o Senhor revive e aviva, Senhor, a alma desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar? Glória a Deus. Hoje nós não vamos louvar, porque hoje o Espírito Santo resolveu falar aos nossos corações para que nós não venhamos a pecar contra Ele. E se pecar é um acidente, nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus, e Ele, através do sangue dEle, nos purifica, nos perdoa e nos protege. Então, se houve mentira, já foi perdoado, porque o Espírito de Deus nos levou a isso. Se houve qualquer outro tipo de pecado, se você confessou e se arrependeu, fica tranquilo, não faça isso mais. Não façamos isso mais, porque todos nós aqui somos pobres, mortais, pecadores, carentes da graça do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agora orar pelos irmãos que vão contribuir, antes de dividirmos em classe. Deus, nós apresentamos diante de Ti as nossas primícias, que seja como oferta movida diante do Senhor. Abençoe, ó Pai, o que ficou em nossas mãos. Dê sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, ó Pai. Pai querido, que o Senhor continue mês a mês nos prosperando e nos ajudando a ajudar os outros, as outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. O irmão Juninho vai passar a salva. Glória a Deus. Vou chamar aqui o pastor Fernando, que vai estar ministrando aqui. Então vamos dividir nossas classes. O discipulado, vai com o pastor Harold, vai falar sobre a aula do arrebatamento hoje, né? Então o discipulado. Os pequeninos vão com a Chayenne, os pré-adolescentes, né? Os jovens também vão para a classe do discipulado. A paz, Deus abençoe. E aqui, enquanto o pastor Fernando vai ligando aqui, eu vou aproveitar que vocês estão aqui, os classe adulta, e convido vocês a estar em pé por um minutinho só, para nós levantarmos um clamor pela vida da irmã Ana Rita, que perdeu nessa madrugada o pastor Gilmar Pinheiro, o esposo dela, faleceu. Então vamos orar pela essa família. Deus querido,
Nesse momento, a igreja intercede pela tua filha Ana, que o Senhor sustente ela, que o Senhor, ó Pai, ajude ela, Senhor, bem como toda a família, ó Pai, toda a família do pastor Gilmar Pinheiro, e também, Senhor Deus, todos os amigos, ó Pai, irmãos em Cristo que tiveram contato com o teu servo. Ajuda essas pessoas, que o seu Espírito console, ó Pai, todos esses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis assentar? Glória a Deus. Passar o pastor Fernando aqui. Paz, meus irmãos. Que bom estar aqui novamente. É um prazer ministrar a palavra do Senhor. Nós estamos falando dos reis da tribo do sul, os reis de Judá. Eu não combinei nada com o pastor, mas nós vamos ver nas tribos do reino do sul de Judá, que quão importante é ensinar os nossos filhos no caminho. Porque se nós virmos os reis, como eu disse, que é uma dinastia no Reino do Sul, são os filhos que assumem, nós vimos que tem muitos que não obedecem, que não seguem o caminho dos pais, né? Nós temos a direção da palavra de Deus. Se muitos deles tivessem buscado a palavra de Deus, tinha se cumprido a promessa do Senhor. Mas muitos se desviavam da palavra. Você pode ver que nós vamos ver que tem pais que foram bons reis e os filhos não foram bons reis. Mas nós vimos que os filhos não foram bons reis, os netos foram bons reis. Então isso significa que é uma questão de decisão. Ser bom ou não ser bom. O que cabe a nós é nós direcionarmos nossos filhos para que eles sejam bons. Essa é a nossa obrigação. Isso Deus confiou a nós. A palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor, que Deus confiou em nossas mãos para cuidarmos. Então nós temos que prestar contas dos nossos filhos, né? Então é importante nós ensinarmos os nossos filhos na palavra do Senhor, porque não são nossos, são herança de Deus, né? E nós devemos apresentar eles diante do Senhor. Faça tudo o que você puder fazer. Eu sei que vai chegar um momento, né, que eles tomam uma idade e aí a responsabilidade é deles. Nós não conseguimos mudar mais a história de um filho que tem 18 anos para cima. Quando sai debaixo do teto da casa da gente, nós não temos mais como mudar. Mas até que esteja no nosso teto, é de nossa responsabilidade ensinar eles no caminho do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu queria, por favor, que o Jacom colocasse o slide número... fala do rei de Josafá, que eu vou abrir aqui ainda, que é o quarto rei. Nós estamos falando de Josafá, foi o último rei que nós estudamos aqui na última aula, e nós falamos sobre os caminhos que Josafá escolheu. Josafá tomou muitas decisões corretas. Josafá, ele foi reto diante do Senhor. Então eu quero continuar falando sobre a dinastia de Israel, da tribo do sul. Quero continuar falando sobre os filhos que foram assumindo os tronos. E eu quero que... Espera só o Jacó abrir aqui, porque eu esqueci o meu carregador hoje. Minha mulher teve que buscar para mim. Nós homens somos um benção, né, pastor? Glória a Deus por ela. Ela correu lá em casa, coitada. Ela estava ali fora, correu lá buscar para mim o cabo aqui que eu esqueci. Aí eu não consigo ver o número do... Me perdoe, irmãos, eu não lembro o número do slide. Então eu vou abrir aqui já, ó, que aqui eu abro para acompanhar. Slide número 9.
slide número 9. Esse foi o que nós lemos, a história de Josafá. Então eu não vou repetir ela para nós ganharmos um pouco de tempo, né? Eu vou passar já para o filho de Josafá. Pode abrir o próximo, por gentileza. Lembrando que as histórias são contemporâneas, enquanto tudo isso estava acontecendo, contemporânea no mesmo tempo. Enquanto nós estamos estudando as tribos do norte, tudo estava acontecendo, as tribos do Reino do Sul, o Reino do Norte estava acontecendo tudo aquilo que nós já estudamos. Era paralelo. Aqui ainda o Reino do Norte não tinha sido levado ao cativeiro da Síria nesse momento. Então estava acontecendo a história. Nós vamos ver que muitas coisas que nós já vimos no Reino do Norte, nós vamos ver de novo aqui, foi quando elas se encontraram na história, tanto a tribo do Reino do Sul quanto a tribo do Reino do Norte. O filho de Josafá foi Jeorão ou Jorão, né? Ele reinou por 8 anos, segundo a Crônicas 21:5, nós vamos ler daqui a pouco. Foi filho de Josafá. O reinado de Jorão, até quanto tempo durou, e a impiedade de Jorão. Lembre-se que Josafá, que era o rei anterior, foi um bom rei. Aqui até os irmãos lembram que eu falei que eu coloquei uma carinha aqui de ruim. Esse foi um rei ruim. Ele era filho de Josafá, né? Ele viu o pai dele fazendo coisas boas, mas ele optou em não fazer, né? Optou em não seguir. Se nós vermos a história, né, nós vamos ver que nenhum desses era para ser maus reis, porque todos eles tinham a promessa que estava sobre Israel, que não era nem para eles ter dividido. Nós já falamos disso, que não era para eles ter dividido, mas a opção de ser bom e ser ruim, né, independente do que aconteceu com aqueles que vieram antes, estava nas mãos deles para decidir, né? Nós não podemos ficar nos escondendo sobre os erros dos nossos avós, tataravós e pais. O que eles fizeram, eles viveram a história deles. E na medida do possível, eles nos ensinaram o caminho correto. Muitos pais não ensinou para os filhos o caminho correto. E nem por isso você se desviou, você está aqui na presença de Deus, né? De repente você pode falar assim, não, meu pai não foi um bom pai, não. Minha mãe também, misericórdia. Eu não gosto nem de lembrar disso, né? Mas o importante é que Deus alcançou você, porque você ouviu o chamado de Deus e você veio para a presença dele. E a mesma coisa, a decisão errada também é correta, porque ele viu o pai dele fazer as coisas corretas, mas optou em não fazer. Então, Jeorão não foi um bom rei diante do Senhor. Olha o que fala aqui, ó. Morreu sem deixar de si saudades. Olha que palavra forte. Porque o povo comemorou quando Jorão morreu. Falou assim, nossa, não se alegra. Melhor não tivesse tido esse rei. Foi de tão ruim que ele foi. Queridos, importante é nós fazermos as coisas aqui nesse tempo, enquanto nós estamos vivos. Mas também é muito bom saber que nós deixamos um legado, que nós deixamos uma história, né? Quando nós formos, quando Deus nos chamar a nossa senha, nós sabemos assim, não, tudo combati o bom combate. Verdadeiramente eu fui fiel a Deus, né? E deixei uma história, um legado para os meus filhos. É tão lindo quando eu ouço alguém falar, e talvez você já ouviu também, alguém falar assim, nossa, mas olha, o homem de Deus mesmo era meu pai. Olha, o homem que eu me espelho é meu pai, né? E muitos falam assim, e muitos também já ouvi dizer também que falam assim, eu não tenho saudade nenhuma do meu pai. Misericórdia. As duas coisas são comuns acontecer. Então que nós venhamos deixar um legado, né? Não que não seja igual ao Jorão, que não deixou saudade para ninguém, né? Nem para os povos, nem para a família, não deixou uma história, né? Matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Ele matou porque ele tinha medo. Como eu disse para você que era uma dinastia, sempre o outro que assumia. Então, para não correr risco dele fazer todas as coisas erradas que ele fazia, ele perdeu o reino. O que ele fez? Matou todo mundo à espada. Matou a família à espada. E ele também fez altos nos montes de Judá. Fez coisas... altos eram lugares para adoração. Corrompesse para que os Judá... E fez que se corrompesses os moradores de Jerusalém. E até Judá impeliu a isso. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Queridos,
Acabe, nós já estudamos a história do Reino do Norte. Acabe foi um mau rei. E ele não ouvia a voz do Senhor. Ele era casado, Acabe era casado com Jezabel, e Jezabel que trouxe vários ídolos para dentro da casa de Israel, da tribo do norte. Se não bastasse, a tribo do sul, que era para ser uma tribo que Deus era para ser, porque Deus tinha falado que os filhos prevalecia o trono dos filhos de Davi, era para ter prevalecido assim. Porém, o que Jorão fez? Foi lá e casou com a filha de Acabe, do outro reino do norte, né? E trouxe todos os ídolos que estavam lá de Jezabel para dentro da casa de Judá, né? Ele foi fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Não era assim que Deus tinha dito para que ele fizesse. Ele foi e se casou com ela e trouxe os ídolos para dentro da casa dele. Deus não se agradou disso, porque ele trouxe os ídolos para dentro de Judá, né? Se não bastasse ele andar nos caminhos errados e levar o povo de Israel ao caminho errado, ele se casou com a mulher errada, né? O que aconteceu? Nós vamos ver nos próximos slides. Pode passar mais um, por gentileza. E aqui embaixo nós estamos acompanhando aqui, ó, quem eram os profetas, e a setinha está indo para frente para você saber. O filho dele assumiu o trono, Acasias, reinou 1 ano somente. Ele era filho de Jeroão. Acasias foi rei de Judá. E os moradores de Jerusalém fizeram o rei Acasias, seu filho, mais moço em seu lugar, de Jeorão, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos, e assim reinou Acasias, filho mais novo de Jeorão, no lugar do pai dele, né, Jeorão. Acasias que assumiu o trono. Ele era o mais novo, mas como todos os mais velhos tinham morrido, ele que assumiu o trono. Também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira. Ele era muito novo. Então, quem instruía Acasias era a mãe dele, que era da onde? Da tribo do norte, que era lá da casa de Acabe. Ela que orientava ele o que fazer. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. Depois da morte do seu pai Jeorão, para a sua perdição. O reinado de Acasias está em 2 Reis 8, 25 e 29. E Acasias reina e é morto por Jeú. Jeú era lá da tribo do norte. Veio e matou Acasias na tribo do sul. Olha o que faz, querido. Olha o mal que faz uma aliança indevida. Cuidado com quem vai entrar dentro da sua casa. Cuidado com aquele que você tem relacionamento. Porque tem algo que Deus entregou para a tua família que o diabo quer tirar de você. E as suas companhias podem interferir totalmente nisso. Quem você está colocando dentro da sua casa? Quem é os seus amigos mais íntimos? Tem coisa, querido, que nós não escolhemos. Mas tem coisa que são as nossas escolhas que nos dão frutos amargos. Não era para o reino de Judá nem ter dividido. Quando dividiu, era para ser uma dinastia, um filho atrás do outro. E agora nós estamos vendo o que? A tribo do norte, que estava totalmente corrompida, entrar dentro da casa de Judá. E até esqueceram nesse momento de Josafá, o avô. Até esqueceram dos feitos de Josafá. Que Deus tinha engrandecido o reinado de Josafá. Esqueceram tanto o pai, o Jeorão, quanto o Acasias. Por causa de quê? Da interferência do reino do norte no reino do sul. Cuidado, querido, com quem você faz aliança. Cuidado com quem você faz amizade. Essas pessoas podem levar você à perdição e ao seu fim. De você, da sua família, da sua casa. Tem coisas que nós não podemos fazer. Está fora da nossa decisão. Mas tem coisas que estão nas nossas mãos para decidir. Na sua casa só entra quem você quer. Se você não quiser, não entra. Mas é amigo dos meus filhos. Na sua casa só entra quem você quiser. Independente de quem seja. Né? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Eu queria ler com você
2 Crônicas, capítulo número 22. Abra sua Bíblia, por favor. Não dá para estudar a história dos reis de Judá sem ler duas Bíblias. Então eu tenho aqui uma em Reis, eu tenho outra aqui em Crônicas. Porque hora eu vou ler num lugar, hora eu vou ler em outro. Eu queria que você abrisse 2 Crônicas, capítulo número 22. Aleluia. Você pode ficar à vontade para participar, tá, queridos? Versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Atalia, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira para obrar impiamente. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera a casa de Acabe, pois eram os seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Os sírios feriram a Jorão, de modo que ele voltou para Jezreel a fim de curar das feridas que fizeram em Ramá, quando pelejara contra Azael, rei da Síria. Então desceu Acasias, filho de Jorão, rei de Judá, para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Vamos parar aqui. Ele estava entrando numa guerra que não era dele. Por causa da aliança que ele fez, que ele tinha de vínculo de familiar, ele entrou numa guerra junto com o Reino do Norte, que não era para ele ter entrado. Tem guerras, querido, que nós entramos que não era para nós estarmos nela. São as nossas escolhas que faz a gente pagar o preço delas. São as nossas decisões. Ele fez aliança com o Reino do Norte, porque a mãe dele era do Reino do Norte, e ele guerreou junto com o Reino do Norte, uma guerra que não era dele. Nós vimos aqui, nos reis anteriores, um rei que tirou o legado de rainha da mãe, porque a mãe era ímpia. Falou para a mãe, não, você não vai assumir não, a senhora é ímpia desse jeito aí? Não. Tirou da própria carne, da família dele. Já Acasias decidiu que, não, eu vou continuar nos caminhos que a minha mãe está orientando. E foi no caminho errado. Às vezes pode custar, querido, da nossa família, nossa carne. Alguns relacionamentos, quando eu falo quem está entrando na sua casa, às vezes pode ser tua família. Se for alguém da família que é ímpio, desviado, queridos, melhor distanciar. Mas eu não tenho que falar de Jesus para ela, né? Como que eu vou distanciar? Queridos, se essa pessoa traz coisas ruins para dentro da sua casa, é melhor você não andar com ela. Porque nós vamos falar de Jesus para todas as pessoas, mas tem pessoas que elas não querem ouvir o que você tem. É mais fácil ela levar você para o mundo do que você trazer ela para Cristo. Então, cuidado, querido, com quem você põe dentro da sua casa. Por favor, pastor, fique à vontade. Por favor. O tempo de eu tomar água aqui, ó. Glória a Deus. Irmãos, tem um versículo que Deus trouxe à minha memória agora. Se você quiser compartilhar aí, ó, eu compartilhar contigo. Fique à vontade, pastor. É em Provérbios, capítulo 25, e o versículo 17. Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Eu já passei por essa situação que nós vamos ler aqui, e tem tudo a ver com o que o pastor Fernando está trazendo para nós aqui a respeito de pessoas, né, que fazem parte da nossa vida, mas aí acaba avançando um pouco o sinal, né? Diz assim, ó: não sejas frequente
na casa do seu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Então, são aquelas pessoas que... O povo de Deus é assim, né? Conhecer um casal, um amigo, e aí começa. É normal no começo a gente receber pessoas em casa e também na casa dessas pessoas. O que é anormal? O anormal é a pessoa, às vezes você está lá, tô indo aí. A primeira vez, passa. Daqui a pouco, tô indo aí. A segunda vez, a sua mulher já fica bicuda. Mas nem limpei a casa ainda, nem tá vindo aqui. Daqui a pouco, tô indo aí. Aí até você agora, poxa, seu irmão já tá enfadando, né? E é o que está relatado aqui, irmãos. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se enfade de ti e te aborreça. Então, essa pessoa que fica insistindo em ir na sua casa constantemente, toma cuidado. É melhor você cortar. Fala, não vem não, porque eu não estou disponível. Já fala na lata. Eu tive que falar para várias e várias pessoas isso. Que a gente tem amizade, mas tem que ter o limite. Tô indo aí. Teve um período que eu e minha esposa, a gente estava passando um problema difícil, tinha um irmão que estava envolvido com drogas e tal. A gente, naquele coração bom, todo domingo, vamos lá em casa, depois da escola bíblica, vamos lá, a gente almoça lá e fica lá. E aí eu percebi que no decorrer dos dias, esse irmão se convidava, nós estamos indo lá na sua casa. Mas aí saía de lá 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu falei, meu Deus do céu. Aí minha digníssima fatalidade. Aí tomava café, vamos fazer café. E eu falei, nossa, foi uma semana pesada, queria tanto descansar um pouquinho, que daqui a pouco tem culto da noite. E aí, irmão, você vai no culto da noite? Nós não vamos não, nós vamos daqui, você deixa nós em casa. Ainda tinha que levar ele em casa, na casa dele. Então, irmão, muito cuidado, né? A gente leva num tom aqui, né? Mas isso aí chama-se influências. Você influencia ou você é influenciado? O que o pastor Fernando está trazendo aqui são pessoas que são influenciadas. Esse homem foi influenciado por quem não deveria. Então, tudo tem que ter um limite. Verdade. Tudo tem que ter um limite. Quando isso acontece, você não vive o seu casamento, você não vive o convívio com a sua família. Você vive só em rol dessas pessoas. Verdade. E quando eu vou falar abertamente, quando você cair de cama, quem vai limpar seu bumbum é seu cônjuge. É a sua família. Então, os amigos, por mais que são amigos mais chegados que irmãos, eles têm a vida deles também. Verdade. Então, abra o teu olho. Não seja frequente na casa do seu próximo. Aleluia. Glória a Deus. Quer falar? Ajuda, também quer falar? Eu e o pastor, com a pastora, né, já falamos bastante a respeito dessa experiência que ele viveu. Mas eu quero fazer uma outra observação em relação aos filhos. Vou contar um breve testemunho rapidinho. Certa feita, eu tirei a Nicole da escola que ela estava. Falei, você vai para uma escola cristã, que lá eu vou me sentir mais segura. Porque na escola que ela estava, eu percebi que a diretora defendia os alunos. Os alunos aprontavam e a diretora, eu peguei ela em 2 situações defendendo os alunos. Aí eu mandei a Nicole para uma escola cristã. E eu fiquei meio que sossegada. Aí passou um tempo, aqueles alunos estavam frequentando a minha casa e eu descansada. E o argumento que a direção usou para mim, né, para me convencer de colocar a Nicole lá, um argumento que eu já compactuava com esse argumento, falou, é bom você observar os amigos da sua filha, que jeito que eles são. Falei, aqui eu vou estar mais segura, né? Falei, então, aqui você vai estar mais segura porque a direção está do lado dos pais. E eu fiquei meio que sossegada, aqueles alunos frequentando a minha casa, vários alunos dormindo na minha casa, meninas, né, lógico, e eu sossegada. Mas, para honra e glória de Deus, eu tenho a senha do celular da Nicole. Eu orando muito. Um dia de madrugada, o Espírito Santo falou, olha o celular da Nicole. Fui lá na madrugada, não consegui entrar, porque eu nunca vi um negócio tão complicado igual aquele. Pedi para o Fernando. Falei, amor, o Espírito Santo mandou olhar. E fazia dias que ela estava, mamãe, deixa eu ir dormir na casa da minha amiga. Falei, não, filha, você não vai, não. Deixa, mãe, eu ir dormir. Não, você não vai, não. Mãe, mas o pai dela é pastor.
Eu falei, filha, agora eu vou ter mais cuidado, porque os pastores são os homens mais perseguidos que tem. Deixa, mamãe. Fui na igreja dele, é um pastor mesmo. Não. Ao pastor, marcamos um encontro para mim jantar na casa do pastor, para mim conhecer ele, que a amizade das meninas estava muito firme. O que aconteceu? Cheguei lá, o pastor, a igreja pode beber. Falei, então, Nicole, você esquece. Um pastor que pode consumir álcool, você não vai dormir lá, não. Aí, nesse dia, né, depois, o Espírito Santo mandou olhar o celular dela, eu entrei num grupo lá. A maioria, queridos, eram homossexuais. Meninas, a maioria. As meninas que haviam dormido na minha casa. Você entende? Sorte que a gente tem muita liberdade, né? E a porta do quarto ficava aberta, e toda hora eu bato, eu não brinco de olhar, não. E a maioria era homossexual. Aí eu entendi alguns comportamentos que a Nicole estava tendo na época. Tipo assim, ela defendia os pensamentos da igreja. Sempre defendeu. Mas defendia eles também. Eu via eles como coitadinhos, que eles eram... que a igreja não faz. Eles eram perseguidos, coitadinhos. Eu via umas publicações dela defendendo quando alguém falava, dava uma opinião, ela defendendo, e eu entendi. Eu fui lá na direção da escola, mostrei toda a conversa. Vocês acreditam que a direção da escola ficou contra mim? Achou que eu estava muito... que eu não tinha direito de fazer tudo aquilo. Vocês acreditam? Sentei com a coordenadora, contei tudo para ela, falei, olha aqui, ó. Ela ficou totalmente contra mim, ela achou que eu estava sendo muito rigorosa, a senhora é muito rígida. Fui na casa do pastor, contei para o pastor também olhou para mim e falou assim, a senhora é muito rígida. Falei, então, agora eu só vim aqui contar para o senhor, porque eu acabei de vir da escola, estou contando para o senhor, porque eu acho que o senhor merece saber, né? O senhor é pastor. Vim mostrar para o senhor, para que agora o senhor, quando as meninas vêm dormir na casa do senhor está sabendo. Ele pegou e eu saí de lá como a rígida. Então, isso que o Fernando está falando aqui é muito importante. Influência. E essa idade da pré-adolescência e em diante, você fala o tanto que você quiser. Mas se o seu filho tiver um amiguinho que esteja com ele muito tempo, você pode ter certeza que a voz do amiguinho vai falar mais alto. Então, é muito bom a gente estarmos ligados nisso aí, né, amor? É bom a gente vigiar essa questão de quem seus filhos estão andando, né? Tudo isso é muito perigoso. Muito perigoso. Influencia mesmo, né? Nós falamos a nossa opinião e influencia decisões dele. Aí daqui a pouco começa a defender umas questões feministas, umas coisas que você não entende muito por quê. Na época eu não entendia nem porque ela está envolvida querendo falar sobre isso. Mas depois nós entendemos o porquê. Glória a Deus que Deus nos mostrou, né? Deus não deixa os filhos deles ficarem confundidos, né? Ele mostrou e nós já corrigimos, né? E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Reis 8, 25. 8, versículo 25. Fora que quando você está na sua casa, tem aqueles momentos que são familiares, né? Ou só eu que tenho aquele short que não dá para sair na rua. Não dá, ele é só para dentro de casa. Aquela camiseta que você não iria no portão atender ninguém. Né? Que você fica dentro da sua casa. Aí você quer ficar lá dentro da sua casa com o seu shortão, lá, tranquilo. Aí chega a visita, todo mundo rindo aí, porque tem aquele shortão, tá lembrando daquele shortão lá, né? Que você tem, aquela roupa que só você usa só em casa. É só você usar em casa, é feio. Pastora, faz por favor. É. Verdade. Tira o momento dos filhos quando tem uma visita que fica em casa todo momento. Queridos, é normal. Eu falei com o pastor essa semana, estava conversando de um assunto, nós falamos disso aqui. Eu, o pastor e a Zilda. É normal você ter um grupo que você se aproxima mais. O pastor até usou exemplo. Jesus tinha 12, tinha 3 mais chegados, e tinha João, que era o mais chegado de tudo, né? Era assim que Jesus era. Nós temos as pessoas mais próximas, mas mais próximas sem tirar a nossa privacidade.
né? Sem tirar o nosso tempo com a nossa família, né? Tem coisas que você vai fazer você, sua filha, os seus filhos e a sua mulher, dentro da sua casa lá, colocar um filme e assistir lá, deitar no sofá, no colchão, lá na sala, né? Aí, shortão daquele jeito, né? Aquela camiseta tem um furo aqui que você fala, mulher, não joga fora essa camiseta, né? Deu dormir essa camiseta, não joga fora. Tá cheio de camiseta no guarda-roupa. Não, essa com furo aí não joga não, porque eu só consigo dormir com ela. Se eu não tiver ela, eu não durmo. Todo mundo tem um momento, umas coisas de casa, né? Todo mundo tem. E quando chega a visita, eu falo, visita, espera um pouquinho aí, vai tirar aquela roupa velha correndo, né? A visita fica esperando, né? Todo mundo tem esse momento de ficar em casa. E às vezes, querido, essa visita oportuna, né, da mesma liberdade que a pessoa tem de falar, de ir à sua casa e ser importuno, é a mesma liberdade que ele dá para você sentar com ele e ser claro com ele, irmão. Vamos maneirar, porque senão eu não aguento. Né? Senão eu não aguento. E muitas vezes, né, pastor? Igual o pastor falou, muitas vezes, essas pessoas oportunas, a casa dela tá limpinha, arruma organizadinha. Ela fica o dia inteiro na sua casa, né? A casa dela fica limpinha, ela fica o dia inteiro na sua casa e aí ela sai e você fica arrumando a casa ainda. Né? A visita vai embora, você fica arrumando a casa. Às vezes é assim, né? Uhum. É. Rapidinho, tem uma coisa muito importante também, né? Não, mas eu tenho que ajudar. Eu tinha muito esse pensamento, né? Na época eu com a minha esposa. Não, nós temos que ajudar, amor. A pessoa está nas drogas, saindo das drogas. Nós temos que sempre ajudar essa pessoa. Mas daí, irmão, você vai ajudando a pessoa, você vê que não quer nada com nada. É. Aí você vê onde está a pessoa hoje. Está longe de novo. É verdade. Então tem que ter sabedoria. Ajudar é a nossa família, né? Amém. E é quem quer ser ajudado, né? Amém. Queridos, tem coisas que nós pastores sofremos isso, né, pastor Rodrigo? Mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou pastor, está ligando para mim, como é que eu não vou fazer nada? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que socorrer, eu tenho que atender. Queridos, é normal, nós sofremos muito com isso aí. Só que tem uma hora que a Zilda fala assim, mas você é pastor. Às vezes ela me chama a atenção. Mas você é pastor, você não pode deixar. Eu falo assim, amor, você é pastor, mas já foi 5 vezes a semana já lá. Ô louco, aí eu não aguento, né? Eu sou pastor mesmo, mas só que eu fui 5 vezes a semana, aí não dá, né? Fala assim, é Deus que vai fazer, o que eu podia fazer eu fiz até agora. Hoje eu não vou, hoje eu vou deitar aqui no sofá, vou ficar aqui deitado aqui. E ela fala, mas você é pastor? Eu falo, mas eu sou pastor. Mas é que não está dando mais, né? É porque tem hora que a gente tem que falar, chega, né? Em alguns casos. Queridos, cuidado, porque essas pessoas influenciam, né? E o diabo acha espaço nessas coisas aí, porque na verdade o diabo ele quer afastar essas pessoas de nós. E essas coisas que estressam vão acumulando na nossa mente, uma hora a gente estoura com a pessoa e o diabo faz aquilo que ele queria fazer. Aquilo que era tão bom, né? O diabo usa pro lado ruim. Por quê? A pessoa fica dentro da sua casa, você vai ficando nervoso. Uma hora você fala no nervosismo para ela. Ô, meu, dá um tempo aí, fica na sua casa, pronto. Já que a pessoa fala, não vou mais lá, não. Não dá pra ficar perto desse pastor, nosso pastor é muito estressado. Amém, irmãos? 2 Reis, capítulo número 8, versículo número 25. Diz assim a palavra de Deus. No 12º ano, 2 Reis, 8, versículo número 25. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeroão, rei de Judá, começou a reinar. Eu gosto de repetir, porque quanto mais eu repetir, você vai guardar. Sempre está fazendo menção do outro rei de Israel, para nós termos a sintonia do tempo. Em que tempo está acontecendo, tá? Mas são 2 reis que estavam separados, tribo do norte e tribo do sul. Ele tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Ele andou nos caminhos da família de Acabe e fez o que o Senhor reprova, como a família de Acabe havia feito, pois casou-se com uma mulher da família de Acabe. Acasias aliou a Jorão, filho de Acabe, e saiu à guerra contra Azael, guerra que não era dele, rei da Síria, em Ramote Gileade. Jorão foi ferido e voltou a Jezreel para recuperar do ferimento sofrido em Ramote, na batalha contra Azael, rei da Síria. Acasias, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, que se recuperava de seus ferimentos. Estou lendo aqui o mesmo relato para você ver que o livro de 2 Reis, 2 Crônicas,
às vezes tem as mesmas histórias. Mas você não se acomode com isso. Tipo, estou lendo a Bíblia inteira, como eu já li 2 Reis, eu não vou ler Crônicas. Você não caia nesse laço. Por quê? Porque você, como estudioso da palavra de Deus, você tem que ler todos os casos. Tem coisa que tá igual, tem coisa que tem algo diferente num livro que não está no outro, né? Então você sempre lê os 2 livros. Amém, meus irmãos? E slide número 12. Atalia assumiu o reinado do filho quando Acasias morreu. Atalia foi a mulher que o pastor falou esses dias atrás, a mulher muito ruim que assumiu o reinado que não era dela. Queridos, vamos lembrar, Atalia era do tribo do norte, ela era da família de Acabe, ela que orientava o filho morreu, ela assumiu o lugar dele. Mas não era um trono que tinha uma dinastia que era o filho assumia o que o pai deixava. E como que uma mulher que não fazia parte da dinastia assumiu o trono, não fazia parte da família de Davi, assumiu o trono, né? Foi porque ela conspirou para assumir algo que não era dela. Mas Deus não se deixa enganar, amém? Ela ficou 6 anos no poder, mas de algo que não era dela, né? E ela foi implantar o quê? Justamente o que o pai tinha ensinado, Acabe, lá na casa de Jezabel. Ela foi colocar algo que era ruim, não precisava nem falar que ela tem uma carinha ruim aqui, que era da família de Acabe, né? E ela reinou por 6 anos. Ela foi mãe do rei Acasias. A rainha Atalia manda matar a família real inteira. Está em 2 Crônicas 22, nós vamos ler daqui a pouco. Fala também da morte de Atalia. E tem um comentário ali embaixo. Após a morte de Atalia, o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Atalia foi uma mulher idólatra, porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram a Balaíns, que é plural de Baal. Queridos, ela pegou tudo que Jezabel tinha colocado lá no Reino do Norte e trouxe para dentro do Reino do Sul. E agora que ela era rainha, então, pronto. Ela falou, agora eu tenho todo o poder para fazer o que eu quiser. Né? Querido, o que eu quiser é algo que não é verdade para aqueles que servem ao Senhor. Porque nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que Deus manda. Né? E Deus tinha dito que quem iria assumir eram os filhos da dinastia de Davi. Ela fez o que ela fez por um tempo. Querido, se está acontecendo algo errado na tua casa que você não concorda, é por um tempo. Porque se você tem promessa, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa história. Ela achava que ela poderia fazer o que ela queria, mas não era assim. Não era bem assim. Né? Tanto é que o filho, quem assume o trono depois dela, que nós vamos ler daqui a pouco, é o filho de Jorão. Que quando Acasias, o Acasias foi o filho de Atalia, o rei anterior. Quando Acasias assumiu o trono, que ele matou todo mundo que era do reinado, a filha de Jorão, que era o vô, o pai de Acasias, pegou um filho, que era a tia, né, um sobrinho, pegou um sobrinho e escondeu esse sobrinho. Escondeu o sobrinho e deixou lá. Atalia achava que ia assumir um trono, ela assumiu algo que não era dela, que não fazia parte da dinastia. Mas a história que Deus tinha escrevido ia acontecer, porque existia um filho que estava escondido, que ninguém sabia que estava escondido. Nem era, porque se Atalia soubesse que estava escondido, ela mesmo tinha mandado matar, ela tinha mandado matar todo mundo, ia matar ele também. Mas existia um escondido. Queridos, é a segunda vez que existe essa estratégia de esconder alguém do reino. Lá quando nós estudamos sobre Jonathan, filho de Saul, também ele tinha um filho que chamava Mefibosete, que quando Davi assumiu o trono, Mefibosete também foi escondido. Foi escondido para poder
porque era normal um rei, quando assumisse o trono, matar todo mundo da casa real para que ninguém reivindicasse o trono. Mas Mefibosete estava escondido. Tanto é que Mefibosete estava escondido, e o dia que Davi, nós estudamos essa história aqui um tempo atrás, o dia que Davi assumiu o trono, Mefibosete ficou escondido, mas Davi tinha uma promessa para o amigo dele, que era Jonathan, que era filho de Saul, e que ele cuidaria de toda a casa, toda a família de Saul, de Jonathan. E aí ele falou o quê? Tem alguém da casa de Jonathan que eu possa abençoar? Um dia ele lendo a história, ele lembrou, tem alguém que eu possa abençoar? Aí falaram para ele, tem um, Mefibosete, que está morando na cidade, lá em Lodebar. Morava lá em Lodebar. Tem Mefibosete. Quando chegou a casa real, lá na casa de Mefibosete, a palavra de Deus diz que Mefibosete ficou com medo. Falou, agora pronto, vieram buscar eu para matar. Não, era para abençoar. Né? Era para abençoar, porque Davi lembrou da promessa e mandou buscar Mefibosete. E diz a palavra de Deus que Mefibosete morou dentro da casa do rei, foi comer na mesa do rei. Né? Uma situação, queridos, quem tem promessa pode passar o tempo, mas Deus vai honrar. Deus vai honrar. A promessa nem era sobre Mefibosete, era sobre Jonathan. Mas era um compromisso, uma aliança que tinha sido feito com Jonathan e Davi. Então, querido, é a segunda vez que alguém da casa real é escondido para assumir. Atalia achava que ia ficar no poder, mas a promessa estava sobre a casa de Davi. Né? Vamos ler 2 Crônicas 23, capítulo número 12. Se você quiser trazer 2 Bíblias por esses dias, é bom, porque fica da hora, Reis e Crônicas. Eu estou com 2 Bíblias aqui, eu deixei aberto aqui, ó. Fica mais fácil para poder dar a aula. 2 Crônicas, capítulo número 23. No 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitões de 100. Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Jeonã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Sieri. Esses percorreram Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel e toda a cidade. Quando vieram para Jerusalém, toda a congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. Jeoiada lhes disse, o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é, o que haveis de fazer, 1/3 parte de vós, sacerdotes de levitas, que entrais nos sábados, servirá de guardas das portas. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios da casa do Senhor. Ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Esses entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará as ordenanças do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão. Qualquer que entrar na casa morrerá. Vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram os levitas e todos de Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, pois o sacerdote Jeoiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Jeoiada entregou os capitões e 100 as lanças e as paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi, as quais estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo da casa, por entre o altar e a casa ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e puseram-se a coroa. Entregaram ele o testemunho e fizeram rei.
Jeioada e os seus filhos ungiram e disseram: vive o rei. Ouvindo Atalia a voz do povo que corria, louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Olhou e lá estava o rei perto da sua coluna à entrada. Os capitões, os trombeteiros, estavam junto ao rei. Todo o povo da terra se alegravam e tocavam trombetas, e os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. O sacerdote Jeoiada trouxe para fora os capitões de 100, que comandavam o exército, e disse-lhes: tirai para fora entre as fileiras. O que a seguir morrerá à espada. Pois disseram o sacerdote: não a matereis na casa do Senhor. Pois que lançaram mão dela quando ela chegava à entrada da porta dos cavalos que dá para a casa do rei, e ali a mataram. Então Jeoiada fez uma aliança entre si e o povo do rei, pelo qual saíram o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e derrubaram e quebraram os seus altares e os seus imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante aos altares. Jeoiada entregou os ofícios da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cantos, conforme a ordem de Davi. Amém, queridos? Eu vou ler até aí. Jeoiada era um sacerdote do Senhor, e ele ficou sabendo que tinha um filho da casa de Davi lá, e falou: isso não é certo. Não é para Atalia estar no comando, é para o filho da casa de Davi, de Jorão, estar no comando. Eu vou pegar ele, nós vamos colocar ele como rei. Ungiu ele como rei, levou até a porta da casa do rei. A mulher já saiu para fora, porque estavam aclamando ele como rei, e falou: não, nós vamos colocar ele no reinado e vamos matar a Atalia, porque o lugar não é dela. Queridos, Deus não erra. Deus não erra. Deus não erra jamais. Algo pode estar errado por pouco tempo, mas Deus vai corrigir. Deus colocou de volta no trono Joás, que já era dele, o trono. O trono já vinha dos comandos errados há 3 reinados. Mas Joás entra no poder, está no slide número 13, Jacó, por favor. Joás entra no poder e volta de novo a dinastia que tinha parado. Queridos, eu pretendo, na minha vida, em nome de Jesus, ter uma dinastia na minha família. De modo que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, venha fazer nas minhas filhas, do meu neto. Por isso que eu já trago ele aqui, já falo para ele. Ele já erga a mão, já ora, já estou ensinando já ele, né? Que é o neto que eu tenho hoje. Se for outro, que seja qualquer um deles que eu tiver, não sei quantos netos eu vou ter. Que tenha um que venha servir a dinastia, né? Que você ensina seus filhos no caminho do Senhor, seus netos também andam no caminho do Senhor, e que venha se cumprir as promessas de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. No slide número 13, por favor, Jacó. Joás volta ao trono. Ele não é filho de Atalia. Lembre-se disso. Ele é filho de Acasias. E ele foi escondido pela tia. E aí ele foi levado ao reino, mas ele era criança ainda. Ele tinha 7 anos de idade. Como que ele ia reinar com 7 anos? Mas tinha um profeta do lado dele. O Jeioada, esse que nós lemos aqui. É difícil falar o nome desse homem, esse monte de vogal aí, tá louco? Jeoiada. Quase uma ajoelhada, né? Mas não é. Ele assumiu o trono, e quem estava do lado dele era o sacerdote. Quem estava do lado dele é Jeoiada que instruía ele. Tanto é que nós vamos ler aqui a história de Joás, e nós vamos ver que, enquanto o profeta estava do lado dele, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Queridos, todo mundo precisa de um orientador. Todo mundo precisa de alguém para instruir. Quem ensina e quem muda é o Espírito Santo. Mas é bom demais você ter alguém que te orienta no caminho. Quando você vem para Cristo, você vem
cheio de problemas, cheio de coisas, cheio de costumes, práticas que você fazia antes. E não fique sozinho quando você vem para a presença de Deus. Cole em alguém que te instrui na palavra de Deus. Claro que uma criança de 7 anos não poderia saber o que ia fazer. Claro que ela não sabia. Mas ela era instruída pelo sacerdote, que falava para ele o que deveria fazer. Claro que nesse momento, imagina uma criança de 7 anos, igual as crianças que nós temos aqui. Quem tem 7 anos, Mariana? Aqui, né? Quem? O Rony falou que tem 7 anos. Ô, Rony, só que não, né? Quem? A Bianca. A Bianca é filha do Rafael. A Bianca, filha do Rafael, tem 7 anos. Ele estava aqui, falou aqui o versículo semana passada. Ela tinha 7 anos. Imagina se uma criança daquela idade, uma criança de 7 anos, assumiu o reinado. Como é que ela vai fazer o quê? Ela nem conhece direito nem a história do povo de Israel ainda. Você vai falar, ela queria fazer o que era bom aos olhos do Senhor. Como? Claro que ela não tinha como assumir o trono e tomar as decisões certas. Mas tinha alguém atrás dela que orientava. Tanto é que ela assumiu com 7 anos, mas ficou 40 anos no reinado. E a palavra de Deus vai falar, que nós vamos estudar agora, que enquanto o profeta Jeoiada estava do lado dele, a coisa andava bem. Quando ele morreu, ela já se desviou. Queridos, nós precisamos de alguém que nos instrua. Que seja alguém que nos leve para frente. Nos leve a aprender mais do Senhor e caminhar para frente, para cima. Que seja alguém que nos instrui com a verdade. Porque nem sempre aquele que fala tudo aquilo que me agrada é meu amigo. Porque amigo de verdade é aquele que fala aquilo que agrada e aquilo que também desagrada. Porque ele quer o seu bem. Às vezes nós analisamos assim, nossa, esse é muito meu amigo, só fala bem de mim. É fácil ser amigo de quem fala bem. Eu quero ver ser amigo do Diógenes. Né, Diógenes? Estou brincando com ele. Estou falando porque o Jorge, ele é meu amigo, nós andamos bastante juntos, e ele fala tudo que ele tem para falar. E eu falei assim, do mesmo jeito que você fala para mim, vai voltar para você também. Bora sim na nossa amizade? Ele falou assim, bora sim. Né? Então ele fala, eu também falo. Né? Por quê? Amigo, querido, é aquele que orienta. Aquele que fala assim, por esse caminho você vai dar ruim. Não vai dar certo, não. Se você ficar nesse caminho, não vai dar certo. Porque falar o que agrada, querido, é fácil ser amigo quem fala pra gente tudo que a gente quer ouvir. Mas amigo de verdade é aquele que ajuda a corrigir quando eu estou errado. Para que eu não porque seu amigo de verdade fala assim, se eu deixar o Diógenes continuar nesse caminho, meu amigo estou usando como exemplo, se eu deixar ele ir por esse pensamento, lá na frente ele vai custar caro para ele. E eu vou ficar triste, porque ele é meu amigo, eu não quero ver ele sofrer. Então eu vou falar para ele, Diógenes, isso aí que você está fazendo está errado. Eu já falei algumas vezes para ele. E ele já falou para mim também. E se está fazendo aí, vai dar certo, não. Né? Aí ele falou assim, Jorge, você vai fazer o que você quiser. Em minha opinião, não vai dar certo. Né? Amigo de verdade não é aquele que fala só aquilo que nós queremos ouvir. E sim aquilo, querido, que corrige a minha vida para levar eu a ter tudo aquilo que Deus quer para a minha vida. Né? E Jeoiada instruía Joás. Quer falar, pastor? Por favor, fica à vontade. Glória a Deus. Falar sobre o âmbito sacerdotal, né? Que o sacerdote instruía o menino, né? Era um menino. Então, assim, eu vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado agora, pastor Rodrigo, né? Pastor Fer. Glória a Deus. A igreja precisa conhecer quem é o seu pastor. Amém. Né? Por várias vezes, irmãos, a gente tem que chamar, às vezes, para conversar e trazer a realidade, aquilo que está fora da realidade. Então, como é que se conhece a vida de um pastor? Está tudo relacionado em 1 Timóteo 3. O pastor, ele é um homem de Deus, ele honra a Deus. O pastor, ele trabalha, né? Ele traz o sustento para casa, para a família, ele trata bem a família, os filhos. Então, ele tem que ser o espelho, o exemplo, né? Então está aqui o pastor Rodrigo, o senhor foi trabalhar essa noite, trabalhou a noite inteira, está aqui na escola bíblica sem dormir. É um exemplo. Glória a Deus. Porque ele tem moral total para chegar em alguém e falar, irmão, não te vi na escola bíblica. Se a pessoa falar, é que eu trabalhei a semana inteira, estava cansado, né? Ele pode falar, estranho, eu trabalhei a noite inteira e vim.
Então, tem moral para Glória a falar. Deus. Né? E nós somos o exemplo. Né? Verdade. A gente está sempre aqui cedo já, somos o primeiro a chegar, às vezes até os últimos a sair, buscando a Deus em oração para que a igreja vença. E a igreja sempre tem que ter um referencial. Glória a O Deus. pastor é o referencial da igreja. O pastor chega cedo, leva a igreja a orar, a buscar a Deus. E se precisar puxar a orelha, irmão, eu não estou nem aí não. É Deus que ordena fazer isso. E quem não gostar vai fazer o quê? Fica bicudo. E se quiser ser desligado, fazer o quê? Está desligado. Né? Mas eu estou aqui para fazer aquilo que Deus quer que se faça. Glória a Deus. O homem tem que sair para trabalhar, trazer o sustento para dentro da tua casa, honrar os compromissos, honrar o nome de Deus, tratar bem a esposa e vice-versa, ser exemplo para os filhos e também para os irmãos, para a sociedade. Isso é homem e mulher de Deus. O resto é conversa fiada. Glória a Deus. É verdade. Né? Olhe para alguém que possa te ajudar. Não é bom ficar sozinho, não, viu, irmãos? Você sabe que o homem tem uma dificuldade tremenda em falar da vida dele para alguém. O homem tem mais dificuldade. Mulher já se abre mais, né? O homem tem mais dificuldade de poder ter um amigo para poder falar as coisas, né? E nós, homem, pastor, então nem se fala, né, pastor Rodrigo? Nós, pastor, é mais difícil ainda, né? Ter alguém para você conversar. Mas é bom você ter alguém para você conversar, para você pedir orientação, para você dialogar, né? Alguém para te dar te olhar do outro lado, porque toda situação que nós vivemos na nossa vida, você, eu, toda situação que nós vivemos, nós estamos de dentro, às vezes nós vemos de um ângulo que quem está de fora vê diferente e dá uma ideia que você não consegue enxergar dentro da situação. Então, às vezes é bom você perguntar, né? Está acontecendo isso e isso, né? Como que você resolveria isso? Às vezes é para dar uma instrução para você que você não estava enxergando, né? Uma vez uma pessoa me procurou e disse para mim: como que você consegue ser padrasto? Eu não consigo ser padrasto. Eu falei assim: eu sou padrasto 3 vezes ainda. Não é uma só, não, eu estou 3. Ele falou assim: tem 3 filhas que não são minha biológica. Eu falei assim: ó, assim. Ele falou assim: eu vou começar a ir para esse lado aí, porque eu tô com uma lá e eu tô querendo matar ela. Eu tô querendo matar ela. Não tô aguentando mais, né? A pessoa disse: é muito difícil. Eu falei assim: ó, a base é o amor. A base é o amor. Se não tiver amor, filho. Mas para mim ver isso aí, eu cheguei já, mano. Só Deus sabe, né, amor? O que nós passamos. Só Deus sabe. Glória a Deus. Joás assume o trono. Vou ler aqui, você acompanha lá no telão. Ele reinou por 40 anos. Foi filho de Acasias. Ele estava escondido, como eu falei. Joás começou a reinar com 7 anos de idade. Joás escapou de ser morto por Atalia, porque Jeosseba, filho do rei Jorão, o escondeu. O juízo de Deus sobre Joás, está escrito em 2 Crônica 24, 23 ao 27. E Joás, o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram perante ao rei. E o rei o ouviu e deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e o serviram à imagem do bosque e aos ídolos. Então veio a grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa. Porém enviou o profeta entre eles para o fazer tornar ao Senhor, aos quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvido. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, ao qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, porque transgrediu os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor. Também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém matou-lhe o filho, ao qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. 2 Crônica 24, 17 ao 22. O juízo de Deus sobre Joás, 2 Crônica 24, 23 e o 27. Isso.
É isso aí. Joiada ajudou ele, o profeta que ajudou. Enquanto Joiada era vivo, Joás prosperava. Joiada morreu, ele ouviu conselhos de outros príncipes de Israel e começaram a adorar outros deuses. Aquilo que estava corrigido ficou errado. O filho de Joiada, aquele que ajudou ele, foi falar para ele, profetizou para ele: isso que você está fazendo está errado. Melhor você mudar os seus caminhos. Joás foi lá e mandou matar o filho daquele que ajudou ele. Mandou matar a pedrada. Queridos, nós temos que fazer o bem sempre. Fala amém. Mas, querido, nunca espere de homens. Não esperem de homens. Esperem de Deus. Porque homens se corrompem. Homens que não ouvem a palavra de Deus se corrompem. Então, às vezes, aquele que você ajuda hoje, amanhã ele te puxa o tapete. Porque homens se corrompem. Mas isso não pode ser aquilo que nos leva a decidir: não serei bom, porque já que homens se corrompem, serei ruim. Não, pelo contrário. Você vai ser bom, independente se são bons com vocês. Porque o nosso Deus é bom. E quando nós como nós somos testemunha de Deus, quando você é ruim, você dá um mau testemunho de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. E como eu gosto dessa palavra embaixador, que embaixador é aquele que fala em nome de. O embaixador aqui no Brasil, dos Estados Unidos, fala em nome do presidente dos Estados Unidos. Ele segue as leis de lá e fala: as leis de lá é essa, ele fala em nome de. Se o Brasil quer falar algo para um rei de um outro país, um presidente de outro país, é o embaixador do Brasil que fala, é o porta-voz. Nem sempre é o presidente que liga, que fala. Fala com o embaixador que está lá, e o embaixador vai ter o rei daquela cidade, o presidente daquele país, perdão, e fala aquilo que o presidente daqui quer falar. Então, querido, nós como embaixadores, temos que ser embaixador da verdade. E o nosso Deus é de bem. Por isso, querido, não se espere de homem, mas não porque os homens são ruins, eu vou ser ruim. Pelo contrário, eu vou ser bom, porque o nosso Deus é bom. Então, queridos, que isso não seja a nossa desculpa. Eu sou ruim porque, já que os homens traem, então eu já vou ser ruim. Não, eu vou ser bom porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo número 1. Que eu quero falar nesse tempo do rei Joás, quem estava profetizando era Joel. Embora que Joel tenha algumas palavras que são já para o Novo Testamento, tem algumas que falam do tempo do reinado de Joás. Eu queria ler com você. Joel, capítulo número 1. Diz assim a palavra de Deus. Nós vamos ler do 14 ao 16. Fala assim: santificai em jejum, convocai uma assembleia solene. Congregais os anciãos e todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e virá como assolação da parte do Todo-Poderoso. Não está o mantimento cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? Está falando da realidade que ele estava passando. Vai lá no capítulo número 2. Olha o que fala: tocai a trombeta em Sião, e dai alarme ao meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas. Como a alva espalhada sobre os montes, vem o povo grande e poderoso, qual desse tempo antigo nunca houve,
nem depois dele haverá, pelos anos adiante, da geração em geração. Capítulo número 2, versículo número 14 ao 17. 2, 14 ao 17 de Joel. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, proclamai o dia da Assembleia do Solene. Congregai o povo e santificai as congregações, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo à sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre ao alpendre, ao altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entrega a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Eu coloquei isso aqui de Joel, querido, porque eu queria que os irmãos, se você ler o livro de Joel, muitas palavras dizem da vida de Jesus. Mas aqui também está falando do tempo que o povo passava, está falando do que iria acontecer com o reino do sul. O que estava acontecendo, porque Joel profetizava nesse tempo de Joás. E nesse tempo de Joás que Joel profetizava, ele estava falando da assolação que viria quando a Babilônia viesse invadir Judá. Também estava falando desse tempo que eles estavam passando. E ele estava assim, ó, chora os profetas, porque eles estão falando e o povo não está ouvindo. O profeta Joel estava falando para o povo de Judá, no mesmo momento que ele estava vivendo, mas eles não estavam ouvindo. Queridos, eu já disse aqui, Deus não para de falar. Nós paramos de ouvir. Deus não para de falar, Deus está falando a todo momento, em todo tempo. Hoje o que mais tem que não se via, eu vou falar 20 anos atrás, vai ficar chato, né? Eu sou novo. Não se via 20 anos atrás, na televisão, tantas coisas evangélicas, tantas ministrações. Você vai no rádio, tem um monte de rádio evangélica. Aonde você vai tem igreja. Deus está falando em todo o tempo. Em todo o tempo Deus está falando. Tem como? Com a internet hoje, tem muita coisa ruim na internet? Tem. Mas se você chamar no Google lá de palavra, você encontra. Tem de tudo, querido. Todo lugar nós estamos cercados de coisas de Deus. O que é isso aí? É Deus avisando. É Deus falando. E Deus estava falando através dos profetas, Joel. Mas Joás, por exemplo, que estava no poder, não estava ouvindo. Amém, meus irmãos? Deus está falando. Deus está falando. Depois que Joás morreu, o filho dele assumiu o trono. Joás foi um rei bom até o momento que Joiada falou com ele. Então aqui não deu, põe a carinha ou não põe a carinha? No momento ele foi bom, no momento foi ruim, então eu não pus a carinha, né? Já o filho dele, Amazias, que assumiu depois, slide número 14, por gentileza. Ele reinou por 29 anos. Ele é filho de Joás, como nós falamos, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Sucedeu, pois, que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou os seus servos que feriram o seu pai. Todos aqueles que mataram o pai deles, ele foi lá e feriu. Ele, a espada, ele fez o juízo. Ele não deixou para que Deus fizesse no lugar dele. Ele mesmo quis fazer justiça. Amazias mata os matadores de seu pai. Amazias vence os edomitas. 2 Crônicas 25, do 5 ao 13. Deus castiga Amazias por causa da idolatria. 2 Crônicas 25, 14 ao 26. A morte de Amazias. 2 Crônica 25, 27 ao 28. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 25. Aleluia.
versículo de número 5. Amazias congregou Judá e opôs segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Então o numerou de 20 anos para cima e achou 300.000 homens, escolhido que podia ir à guerra. Sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou solto 100.000 homens, valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás à luta valentemente na batalha, Deus se fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus: o que se fará dos 100 talentos de prata que dei à tropa de Israel? Respondeu o homem de Deus: mas tem o Senhor que dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar. Pelo se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para o seu lugar em ardor de ira. Esforçou-se então Amazias e conduziu o seu povo e foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. E também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e trouxeram ao cume um penhaço, de onde o lançaram abaixo todos e se arrebentaram. Amém, queridos? Só até aí. Queridos, Amazias queria fazer aliança, ele tinha 300.000 homens, 307.000 homens, e ele pegou mais 100.000 de Israel. O profeta chegou para ele, olha como tinha profeta toda hora falando para ele: você não precisa pegar ninguém do Reino do Norte. Você não precisa pegar ajuda de lá. Deus não está com eles. Não faz aliança com eles, né? A voz de Deus estava falando em todo o tempo. Você não precisa, porque se Deus vai dar a vitória para você, você não precisa da ajuda de ninguém que é ímpio. A mesma palavra que estava lá, querido, está sobre a sua vida. Deus já deu a vitória para você. Fala amém. Mesmo aquela que você não vê nas suas mãos, não significa que ela não existe. Eu já disse aqui algum tempo atrás que para Deus está tudo pronto, né? Tem muitas coisas que nós vamos viver que você sabe que você vai viver, porque é promessa de Deus e você acredita na promessa de Deus, mas não está nas suas mãos. Isso não faz eu desconfiar, porque eu sei, se foi Deus que falou, vai vir nas minhas mãos mais cedo ou mais tarde. Vai vir nas minhas mãos. Tem muitas vitórias que você vai ter que ainda não está nas suas mãos, mas para Deus já está pronto. Já está pronto já. Deus falou para ele assim: não precisa, através do profeta, não precisa pegar ajuda de lá. Pode ficar tranquilo, que Deus vai te ajudar. E ele falou assim: mas a prata que eu já dei? Ó, Deus não pode dar mais para você? Esquece essa prata aí, rapaz. Esquece o dinheiro aí. Tem muito dinheiro envolvido? Esquece isso aí, Deus vai dar tudo de volta para você. Tem coisa que é melhor nós abrir mão, querido. Melhor é abrir mão do que ficar aí se guerreando, se confrontando com pessoas. Que às vezes nós nos envolvemos com pessoas, tem dinheiro envolvido, tem confusão envolvida, e nós ficamos insistindo nessa confusão. Deixa para lá. Deixa para lá que é melhor, porque Deus vai dar outro para você. Esquece disso aí, né? Porque muitas vezes, aí nós vamos fazer o quê? Até nós entrarmos no pecado. Aquilo fica tanto na mente da gente, daqui a pouco a gente vai lá e faz o quê? Acaba pecando contra o irmão. Deixa quieto. A palavra de Deus diz que nós devemos levar o irmão a juízo. Devemos resolver. O pastor falou esses dias aqui. Se reúne com a liderança e fala: estou com um problema com o irmão tal. O que o pastor vai fazer se tiver um problema desse aqui? Vai chamar os dois. Ele vai ser o quê? Vai colocar os dois. Precisamos acertar isso aí. Nós somos irmãos em Cristo. Não dá para nós ficar com essa pendência aí, né? Mas se for o caso, querido, eu vou falar para você como o filtro que eu faço hoje quando alguém me pede ajuda. Eu falo para a Zilda. Nós colocamos isso na mente. Depois de tanto cair em problemas, principalmente financeiros, de ajudar as pessoas, e aqui depois virar uma confusão para receber e não receber, e virar um problema, nós tomamos uma decisão. Está na Bíblia. Tudo aquilo que você for emprestar para alguém,
Você só empresta, já acreditando, se ela não me pagar, não vai me fazer falta. Porque senão você vai ser o que depois? Vai te fazer falta, vai tirar o juízo, tirar a paz. E você vai o quê? Vai com toda a força para cima da pessoa. Porque você precisa do dinheiro. Era essencial para você. Então, se você for emprestar algo para alguém, porque a palavra de Deus fala que nós não devemos tomar emprestado. Mas às vezes tem um irmão perto de você que está precisando de uma ajuda. Te fala, ó, você tem 100 reais para me emprestar aí? Vou pagar tal dia. Você empresta os 100 reais já sabendo. Se não voltar, não vai fazer falta para mim. Agora, se for para você emprestar, sabendo, ó, mas se eu não receber, semana que vem eu não tenho como eu comprar leite para o meu filho. Então, nem empresta. Não empresta, porque se faltar leite para o seu filho, você pode perder o sentido na hora de cobrar. E aí você ainda que é o grosseiro. Porque daí você acaba sendo grosseiro na hora de falar. Porque a sua necessidade faz você cobrar de um jeito que não deveria fazer. Aí você passa a ser grosseiro. Então, sempre se tocar no coração de ajudar alguém, que aquilo que você vai emprestar não te faça falta. Se eu não receber, não estou nem contando com isso. Não estou nem contando com isso. Melhor deixar para lá, irmãos. Tem coisa que nos faz distanciar de Deus, que é melhor nós deixarmos para lá. Deixa quieto isso. Amém, meus irmãos? Nós já estamos no 9º rei, Amazias, e na semana que vem nós continuamos com essa história. Tem muito ainda para nós aprendermos com as tribos de Judá. Né? Muitos ensinamentos que vai estar agregando em nossas vidas. Mesma coisa que agrega na minha vida, eu tenho fé também que está agregando na sua também. Amém? Que você está aprendendo, que você vai usar para edificar a sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Por favor, pastor. Vou usar aqui, pastor? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Graças a Deus. Esperar chegar o pessoal. Enquanto isso, a gente vai orar por esse momento aqui. Tantas informações, né? Um modo bem resumido e bem colocado. Senhor Deus, que essas palavras fiquem gravadas em nossos corações. Esses exemplos, ó Pai, que nós tivemos aqui pela manhã, não é à toa que a Tua palavra diz, tudo que está escrito para o nosso ensino é escrito, a fim de que a consolação das Sagradas Escrituras nos console a cada dia e nos oriente. Deus, nos ajuda a ouvir, Senhor, a quem devemos ouvir, que é a Sua voz através dos Teus servos, das Tuas servas, homens como o sacerdote Joiada, ó Pai, que tiveram ali, Senhor, o seu momento de instruir, o seu momento de mostrar para aquele rei o caminho que se devia andar. Infelizmente, Senhor, aquele rei, no decorrer da vida dele, se esqueceu daquele homem de Deus e começou a ir pelos seus próprios caminhos. Não nos deixe cair, Senhor, em tentação. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Sentamos por um minutinho. Está chegando o pessoal. Já vamos ouvindo. Tem versículo aqui? Já tem? Então já vamos ouvindo já. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está